Você já sentiu aquele silêncio ensurdecedor que vem depois de uma grande crise? Sabe? Aquele momento em que a tempestade finalmente passa, o vento para, e você olha ao redor, e percebe que tudo, absolutamente tudo mudou? O cenário antigo não existe mais. Aquilo que era familiar, que trazia segurança, desapareceu. E agora, existe apenas um grande vazio e uma pergunta pulsando forte no coração. E agora? Por onde eu recomeço? Talvez você esteja vivendo exatamente isso hoje. Talvez um relacionamento longo acabou, e o silêncio da casa agora grita. Talvez um emprego se foi, e aquela rotina segura e previsível desmoronou da noite para o dia. Ou talvez, você tenha passado por um longo período de sequidão espiritual, um verdadeiro inverno da alma. Está apenas esperando ansiosamente pelo primeiro sinal da primavera. Se você se identifica com esse sentimento de o que vem depois do fim, então a história de Noé, lá em Gênesis capítulo 8, foi escrita para você. Vamos juntos abrir a palavra e descobrir os segredos de Deus para um recomeço abençoado. O capítulo 8 de Gênesis começa com uma das frases mais poderosas e confortadoras de toda a Bíblia. Lembrou-se Deus de Noé. Imagine só o peso dessa frase. Pense em Noé. Depois de meses e meses flutuando em águas escuras e profundas, sem ver um palmo de terra, sem ver nada além de um horizonte cinzento e chuva incessante. A Bíblia diz que Deus se lembrou. Claro, não é que Deus tivesse esquecido, porque o nosso Deus é onisciente. Ele não esquece. Mas a expressão, lembra, se na linguagem bíblica tem um significado profundo, significa que Deus decidiu agir. É o momento em que Deus se move em favor do seu povo. Ele se moveu em favor de Noé e da sua família. E como ele agiu, ele fez soprar um vento forte, constante, que começou a mover as águas. As águas começaram a baixar, e a arca, aquele imenso barco de salvação e esperança, finalmente repousou. Encontrou um lugar firme sobre os montes de Ararat. A tempestade havia cessado. Mas perceba algo crucial aqui. Noé não abriu a porta e saiu correndo. A chuva parou, a arca parou, mas ele não saiu imediatamente. Ele esperou. A paciência de Noé é uma lição gigantesca para nós. Ele abriu a janela e primeiro soltou um corvo. Depois, ele soltou uma pomba. A pomba foi e voltou, porque não encontrou lugar para pousar. A terra ainda estava coberta de água. Então, o que Noé fez? Ele esperou mais 7 dias, uma semana inteira de espera dentro da arca, já em terra firme. Depois desses 7 dias, ele soltou a pomba de novo, e desta vez, ela voltou com uma folha de oliveira fresquinha no bico. Que sinal maravilhoso! Esperança! A vida estava ressurgindo. A morte e a destruição estavam dando lugar a um novo começo. Mas mesmo com esse sinal tão claro, Noé esperou mais 7 dias. E só então, soltou a pomba pela terceira vez. E ela não voltou mais. Ela encontrou um lar. A terra estava seca, pronta para ser habitada novamente. Sabe o que isso nos ensina de forma tão poderosa? Que recomeços, os verdadeiros recomeços de Deus, exigem paciência. Muitas vezes, nós queremos que a tempestade acabe hoje e que a vida volte ao normal amanhã. Queremos soluções instantâneas, respostas imediatas. Mas Deus tem um tempo de baixar as águas. Existe um processo entre o fim da chuva e a terra seca. Existe um tempo de espera onde a nossa fé é testada, não mais na força da tempestade, mas no silêncio da espera. Pense nisso. Noé passou cerca de um ano inteiro dentro daquela arca. Um ano, e quando ele finalmente ouviu a voz de Deus dizendo sai da arca, o que ele encontrou? Um mundo novo. Um mundo limpo, lavado pelo juízo e pela misericórdia de Deus. Mas também um mundo vazio. Ele precisava recomeçar absolutamente do zero. Imagina a cena. Ele, sua esposa, seus filhos e noras, pisando em terra firme depois de um ano, olhando para um horizonte vasto e silencioso. O que fazer primeiro? Qual o primeiro passo? E aqui vem a chave de ouro para qualquer recomeço na sua vida. A primeira coisa que Noé fez ao pisar em terra firme não foi construir uma casa para si. Ele não correu para plantar uma vinha ou garantir seu sustento. A Bíblia diz no versículo 20: edificou Noé um altar ao Senhor. O primeiro ato de Noé no novo mundo foi um ato de adoração. Essa é a lição mais importante que podemos aprender hoje. A primeira coisa que você deve fazer quando Deus te dá uma nova chance, um novo emprego, um novo relacionamento, um novo dia, é adorar. Com aquele altar, Noé consagrou o novo mundo a Deus. Ele estava dizendo, com aquele gesto: Senhor, eu sobrevivi por tua causa. A minha vida foi poupada pela tua graça, e eu vou viver este novo tempo para a tua glória. Antes de pensar em si mesmo, ele pensou em Deus. Ele colocou a adoração como o fundamento do seu recomeço. E qual foi a resposta de Deus a esse coração grato? Foi maravilhosa. A Bíblia diz que o Senhor sentiu o suave cheiro da adoração de Noé e fez uma promessa em seu coração, uma promessa especial. Ele disse:
Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Uau! Deus estabeleceu um ciclo de estabilidade e provisão para toda a humanidade. Ele garantiu que, apesar da falha humana que ele sabia que continuaria a existir, a sua fidelidade sustentaria o mundo. Veja que coisa linda! O recomeço de Noé não estava firmado na capacidade de Noé de ser perfeito, ou na sua força para reconstruir tudo. Estava firmado na promessa de um Deus que é fiel. O sucesso do novo começo de Noé não dependia dele, mas da aliança com Deus. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja hoje diante de escombros. Talvez você sinta que precisa reconstruir sua vida do zero, em alguma área, ou em todas elas. Ouça isso com o seu coração. Deus se lembra de você. Assim como ele se lembrou de Noé, ele se lembra de você. O vento do Espírito Santo está soprando para baixar as águas do caos na sua vida. Mas não tenha pressa. Não se desespere no silêncio. Espere o tempo de Deus. Fique atento e observe os sinais da folha de oliveira. Os pequenos sinais de esperança e de vida nova que ele já está enviando no seu caminho. E quando a porta se abrir, quando Deus disser sai da arca, quando o novo tempo chegar, não corra atrás das coisas. Corra para o altar. Coloque Deus em primeiro lugar. Fundamente o seu recomeço na adoração e na gratidão. Porque o que garante que a sua sementeira e cega serão abençoadas, que o seu trabalho vai prosperar, que seus relacionamentos serão restaurados. Não é a força dos seus braços, mas a aliança do Deus que te salvou da tempestade e que promete estar com você em cada novo dia. Recomece sim. É tempo de recomeçar, mas recomece com Deus. Vamos orar juntos? Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, eu te louvo porque o Senhor se lembra de mim. Obrigado porque as tempestades da vida não duram para sempre, e porque o teu cuidado me sustenta. Senhor, eu confesso que muitas vezes sou impaciente. Eu quero que as águas baixem logo. Eu quero sair correndo da arca e resolver tudo com as minhas próprias mãos. Mas me ensina a esperar o teu tempo. Me dá a sensibilidade espiritual para ver a folha de oliveira, o sinal de que a vida está renascendo ao meu redor. E Pai, hoje eu tomo uma decisão. No meu recomeço, o Senhor será o primeiro. Antes de buscar o meu conforto, a minha segurança, eu buscarei a tua glória. Eu ergo um altar de gratidão no centro da minha vida, no centro do meu coração. Recebe a minha adoração como um cheiro suave. Abençoa este novo ciclo que se inicia na minha história. Eu confio na tua fidelidade, que mantém o dia e a noite, o frio e o calor. A minha vida está segura em ti. É no nome poderoso de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa recomeçar. Que Deus te abençoe muito.